Começa agora. Jornal A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação. TV, rádio e jornal. A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar. Jornal A Voz de Campos. Feito com interatividade. E você é a prioridade. Olá, muito boa noite. Agora são 6 horas e 3 minutos para você que nos acompanha ao vivo nesta quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025. A gente começa essa edição especial do Jornal A Voz de Campos, dando o boa noite a você que nos acompanha, agradecendo pela sua audiência pelo Instagram, YouTube, Facebook, tvaurora.com.br, canal 171 da Soul TV, 16 das principais TVs para o streaming da região. Muito boa noite, Josiel, Gabi e Gabriel, aqui na produção, o nosso diretor Germando Santos. Muito boa noite, Felipe. Boa noite, Pedro. Tudo bom? Tudo muito movimentado nessa quinta-feira e é por isso que eu já engato aqui, eu te peço. Sim. Conta pra gente quais são os destaques de hoje, porque tem notícia urgente, não é isso, filho? Isso. STF forma maioria e Jair Bolsonaro é condenado junto a outros 7 réus pelo 8 de janeiro. Nesse momento agora, Cristiano Zanin vota na STF, né? Exato. E aqui em Campos tivemos a prisão por injúria racial, marcando, né, assim, o 7 de setembro, lá no CEPOP, aqui em Campos do Goitacazes. E Alerj inicia a votação de pacote anticrime proposto por Rodrigo Bacelar. Os destaques da semana na Câmara, né? Daqui de Campos dos Goitacazes. Os bastidores da Câmara. Olha, para você que está aí sintonizando na Rede Aurora, no Jornal A Voz de Campos, nessa noite de quinta-feira, deixa eu trazer um pouquinho aqui do que nós teremos hoje. Começou na semana passada o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus na suposta trama golpista de 2022 e 2023. Ontem houve o voto mais longo da história de uma sessão de um julgamento do STF do ministro Luiz Fux. Foram 13 horas e 30 minutos de voto. O ministro divergiu de todos os pontos apresentados até então por Alexandre de Moraes, o relator do processo, e pelo ministro Flávio Dino. Já nessa quinta-feira votaram a ministra Carmen Lúcia, formando assim a maioria pela condenação do ex-presidente, e está votando neste momento o presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin. Olha, Josiel, eu te peço, prepara a transmissão do STF, porque enquanto isso eu vou fazer aqui um convite, aquele convite de toda semana para você que está nos acompanhando. Vai aparecer o QR Code aqui na tela para você apontar a sua câmera aí do seu celular. E aí, quando você vê esse QR Code, você já sabe. Você pega o seu celular, vamos preparar. Tá aqui, Você ali, pega o seu celular, aponta a câmera dele aqui para esse QR Code, que você vai acessar o nosso canal do WhatsApp e vai ter todas as notícias do avozdecampos.com.br e as nossas transmissões ao vivo em tempo real, gratuita e anonimamente no seu celular, tá bom? Enquanto isso, Josiel, vamos direto para Brasília acompanhar um trecho do voto agora do último ministro da primeira turma, o presidente Cristiano Zanin. O ex-presidente e os outros réus já foram condenados e agora a expectativa é que o Zanin termine então de condená-los pelos 5 crimes que eles são acusados. Vamos ouvir um pouco, pode fechar o microfone, direto para o STF. Também em relação aos tipos penais de dano ao patrimônio público da União e dano ao patrimônio tombado.
Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Quanto ao réu, compreendo igualmente preenchidos os requisitos para sua responsabilização, na integralidade posta na denúncia. A acusação se baseia em ações concretas do acusado para minar a credibilidade das instituições eleitorais, com sua fala na reunião ministerial de 5 de julho de 2022, na qual utilizou expressões contundentes, como comparar a situação a uma linha de contato com o inimigo. Na ocasião, ele afirmou que a Comissão de Transparência Eleitoral era, aspas, para inglês ver, e sugeriu um alinhamento das Forças Armadas no embate contra o TSE. Destaca o tom ameaçador ao mencionar reuniões semanais com os comandantes de força para decidir, aspas, o que pode ser feito, com o objetivo de reeleger o então presidente. A intenção era, evidentemente, normalizar a interferência das Forças Armadas no processo eleitoral. O que já configura um elemento do tipo penal do artigo 359-L do Código Penal. Ademais, o general agiu para interferir no processo eleitoral ao adiar a divulgação do relatório de fiscalização das urnas, como já foi amplamente aqui dito, ao emitir 2 notas oficiais com o nítido intuito de desacreditar as instituições. Ele forneceu de forma controversa e pública relevante auxílio material e intelectual para que as ações da organização criminosa pudessem seguir adiante, seja por meio de estratégias voltadas à descredibilização do sistema eleitoral, seja pela instigação com base em teorias conspiratórias e ações violentas, como as que começaram a surgir já no final de 2022. Eu prossigo aqui também com diversos outros elementos que já foram trazidos nos votos que me antecederam para concluir pela procedência da pretensão punitiva em relação a esse réu. Walter Souza Braga Neto. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, a atuação de Walter Souza Braga Neto foi central dentro da organização criminosa que teria se instalado no país. As imputações detalham uma conduta delitiva multifacetada que abrange desde a coordenação de ações violentas até a cooptação de comandantes militares, valendo-se de sua elevada influência no núcleo decisório da Presidência da República. Braga Neto agiu para viabilizar os atos executórios relacionados ao monitoramento de adversários políticos, além de ter articulado ações com manifestantes, a fim de criar um cenário de instabilidade social que justificasse a ruptura institucional. Mais do que isso, segundo a acusação, ele trabalhou para o financiamento de atos operacionais voltados para a instabilidade institucional. Além disso, a acusação indica que o réu participou ativamente na ofensiva para desacreditar o sistema eletrônico de votação. Olha, a gente segue acompanhando então o voto do último ministro aí a dar o seu parecer neste processo, neste julgamento, que é o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, já dando esse parecer de condenação realmente aos réus. Olha, o que eu trago para vocês é que o ministro Cristiano Zanin, antes de entrarmos no ar, já votou também pela condenação do ex-presidente por organização criminosa armada. Agora restam então a decisão dos outros 7 réus e dos outros 4 crimes que todos os 8 são acusados, tá certo? Mas a gente segue acompanhando aqui nos bastidores o voto do ministro Cristiano Zanin e a gente retorna no segundo bloco ou a qualquer momento que assim for necessário. A Gabi, a nossa redatora na produção, vai seguir acompanhando o julgamento para avisar aqui qualquer coisa urgente. A gente interrompe o jornal e traz para vocês que estão nos assistindo. Olha, a gente volta já já então para Brasília, a gente te traz um panorama e o que eu posso adiantar aqui, Felipe, é que segundo a apuração da Jovem Pan News, há uma chance da dosimetria, né, que eles chamam, essa decisão de quanto tempo, né, de quais serão as penas, sair ainda hoje.
Então, amanhã estava prevista uma sessão pela manhã, às 9 horas, e outra à tarde, às 2 horas. Agora, a chance é de que não tenha nenhuma, de que, para apaziguar o estrago causado no entendimento dos ministros e da esquerda pelo voto do Luiz Fux no dia inteiro de ontem, dessa quarta-feira, que o julgamento se encerre hoje, já com essa decisão da pena, já nessa quinta-feira. Tá legal? Olha, nós vamos então para a primeira notícia de hoje, não é, Felipe? Porque, voltando aqui para Campos, prisão por injúria racial de secretário do PT marcou o desfile de 7 de setembro, é isso, Felipe? Conta pra gente. Isso. Verdade, né? Já foi solto nessa terça-feira o secretário de comunicação do Partido dos Trabalhadores de Campos do Goytacazes, Gilberto Gomes, que estava preso desde o último domingo, acusado de injúria racial durante o desfile cívico de 7 de setembro realizado no CEPOP. Segundo a denúncia, a confusão aconteceu durante as manifestações do Grito dos Excluídos, quando o bombeiro civil carregava uma bandeira imperial, e a vítima relatou à polícia que Gilberto teria se referido a ele com a expressão de seu preto monarquista. O dirigente do Partido dos Trabalhadores nega e afirma que apenas fez um questionamento. Um preto monarquista? Acho que piorou. O questionamento talvez, assim, me parece pior do que a afirmação, porque uma afirmação, aqui trazendo um pouquinho, né, falando da STF, trazendo um pouquinho de advogado do diabo, né? Ainda dá para dizer que é só uma constatação de um fato. Olha, você é uma pessoa negra e é monarquista. Agora, você perguntar, tipo, por que questionar que um preto é monarquista? Por que ele não poderia ser? Enfim, o caso teve grande repercussão nas redes sociais e dividiu opiniões, não é, Felipe? Sim, até porque, agora fazendo só uma crítica, o próprio José do Patrocínio, campista, era amigo pessoal da Princesa Isabel. Né? Sem ele, certamente nós não teríamos, dentre outras coisas, o 13 de maio, né? E quem decidiu, né, proclamou a abolição da escravidão foi uma monarquista, que foi a Princesa Isabel. Sim, a própria que era amiga, né, de um campista que representou muito bem, escreveu a história, né? Exato. Assim como Luiz Gama e tantos outros nomes, inclusive o engenheiro André Rebouças. Faltou história para a comunicação do PT. Falta história. E num tempo que às vezes a gente, quando vai falar, tem que ver as palavras, né? Porque os próprios petistas vão vir dizendo, não, essa palavra a gente não usa mais, isso não se encaixa mais na língua portuguesa. E isso, Felipe, mostra também como manifestações cívicas, né? Sim. Como um 7 de setembro, acabam se transformando em palco de disputas ideológicas que hoje atravessam o cenário nacional, e que estão refletindo aqui, mas que chegam a esse ponto, esse âmbito até de uma injúria racial, infelizmente. Olha, a gente tem a notícia de que tem algo acontecendo lá no voto do ministro Cristiano Zanin. A gente volta então para Brasília agora, né? Porque segue votando o presidente da primeira turma e a gente vai direto para o STF para acompanhar agora uma parte então do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá, tela cheia, vamos acompanhar. Nós sabemos que o cálculo da pena deve ser realizado de acordo com o artigo 68 do Código Penal. A primeira fase é a chamada fixação trifásica da pena. A primeira fase, nós levamos em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59. Depois verificamos se há atenuantes ou agravantes e, somente por último, as causas de aumento ou diminuição de pena.
A dosimetria, como eu me referi, inicialmente deve levar em conta as circunstâncias judiciais, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, e a partir disso, os vetores da fixação pelo magistrado devem ser o necessário e suficiente, tanto para reprovação quanto para prevenção do crime. E hoje, Vossa Excelência, presidente, a ministra Carmen, bem colocaram que o ministro Flávio Dino havia já dito na terça-feira, assim como eu e o ministro Fux ontem em relação a 2 dos réus, a questão da necessidade da prevenção, para se evitar que isso volte a ocorrer, infelizmente, e sabemos, todos nós, que na história republicana brasileira, e na verdade na história brasileira do Império também, é a primeira vez que aqueles que tentaram, ou alguns até conseguiram golpe de Estado e abolição do Estado Democrático, estão sendo julgados pela mais alta corte do país. Então, reprovação e prevenção. Mas todos sabemos também que a questão da dosimetria, até por análise dessas circunstâncias, acaba tendo, às vezes, variações. E eu digo isso porque eu analisei, para tentar o máximo possível refletir a posição do colegiado, e obviamente a partir disso nós vamos debater, eu analisei não só nos casos relacionados ao dia 8 de janeiro de 2023, mas também em relação às condenadas, outras ações penais que nós julgamos aqui na turma, recentemente julgamos também a ação penal relacionada à ex-deputada Carla Zambelli, e julgamos no plenário outras ações penais. Eu analisei a forma como Vossas Excelências também analisam as circunstâncias para verificar se o colegiado pode chegar se não a uma mesma pena, mas penas semelhantes, para que possamos aí analisar o voto médio, como se diz. Também cito aqui farta jurisprudência, que não vou repetir os precedentes do Supremo Tribunal Federal, de que a análise de uma única circunstância desfavorável já afasta a aplicação da pena mínima. E a análise de diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis vão levando a pena do meio para o máximo dessa pena. Eu saliento, presidente, que principalmente nessa hipótese, a resposta estatal não pode ser insuficiente quanto à razoabilidade e proporcionalidade na fixação das sanções, exatamente observando o necessário e suficiente para a reprovação e principalmente a prevenção do crime. Olha, o que a gente está acompanhando agora, direto do STF, já é a definição, então, das penas aí dos 8 réus, do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados. Agora, quem está dando a sua palavra, então, é o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, e a gente vai seguir acompanhando mais um pouquinho da fala dele, depois nós trazemos o próximo destaque do jornal A Voz de Campos. Mas o que eu posso trazer para vocês, antes da gente voltar para o STF, é que a oposição, Felipe, já está preparando uma reação após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, nós iremos ficar aqui antenados e traremos ainda hoje, amanhã, todo o resumo e toda a repercussão, não é, para vocês sobre este assunto. Hoje ainda, perdão, amanhã não. Hoje ainda nessa edição do Jornal A Voz de Campos. O ministro Alexandre de Moraes segue falando, o líder da oposição, Sóstenes Cavalcante, está dando uma entrevista que a gente acompanha aqui ao vivo. A gente volta então para o STF. Histórica e tradição, missão de guardião da Constituição e defensor das liberdades públicas, demonstrou mais de uma vez que seus julgamentos são realizados
com base na prova dos autos, em ação penal instaurada pela Procuradoria-Geral da República, sob a chefia do professor Paulo Gonet, que é um órgão absolutamente independente em relação a todos os poderes, inclusive também em relação ao Poder Judiciário, e protegido constitucionalmente contra quaisquer pressões ou coação, e é o titular exclusivo da ação penal pública, nos termos do artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, a partir de provas também obtidas pela Polícia Federal, um órgão isento de Estado, que realizou um sério, completo e competente trabalho investigativo sob o comando do seu diretor-geral, doutor Andrei Passos. A aplicação da Justiça Penal deve ainda, obrigatória integralmente, observar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, como consagrados na presente ação penal, com atuação dedicada e competente de 59 advogados e advogadas que têm procuração nos autos, que eu cumprimento aqui nas pessoas dos advogados que realizaram as sustentações orais, os doutores César Bittencourt, Jair Alves Pereira, Paulo Renato Garcia Sintra, Pinto, Demóstenes Torres, Elmar Novak. A gente segue acompanhando então a fala aqui pelos bastidores do ministro relator desse processo, Alexandre de Moraes, direto de Brasília, e a informação do líder da oposição, Sóstenes Cavalcante, é que a anistia deve ser pautada até essa terça-feira, Felipe, no Congresso Nacional, e há um certo otimismo. Caso ela não seja pautada, há chance de uma nova obstrução no Congresso. Porém, ele, em entrevista à Jovem Pan, diz aqui que não tem essa necessidade, porque é realmente um cenário, para eles, otimista, de que deve sim ser pautada a anistia até essa terça-feira. A gente segue acompanhando a fala do ministro Alexandre de Moraes. Iremos interromper a nossa programação de hoje a qualquer momento, se necessário. Peço para o pessoal da produção continuar ligado, por favor, na fala do ministro. E a gente passa então para a próxima notícia de hoje, não é, Felipe? Porque a Alerj inicia a votação do pacote contra o crime proposto por Rodrigo Bacelar, não é, Felipe? Conta pra gente. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro iniciou nesta terça-feira a votação do projeto de lei 5.908 de 2025, de autoria do presidente da casa, o deputado Rodrigo Bacelar, do Partido União. A proposta cria o pacote de enfrentamento ao crime, um conjunto de medidas voltadas ao fortalecimento da segurança pública e o aumento da efetividade penal no Estado. O texto, gente, tem 19 artigos e recebeu 65 emendas que ainda serão analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça da Alerj. A expectativa é que o projeto volte ao plenário já na próxima semana. E entre os principais pontos, Felipe, quais que estão? Conta pra gente. A criação do Sistema Estadual de Cerco Eletrônico Inteligente, que vai usar inteligência artificial e reconhecimento facial para monitorar reincidentes em crimes violentos, a restrição de visitas íntimas a presos condenados por crimes hediondos e a possibilidade de o Estado cobrar parte das despesas de manutenção carcerária de detentos que tenham condições financeiras. Segundo Bacelar, a iniciativa é resultado de 5 meses de estudos e debates, que responde ao crescimento da violência no Estado do Rio de Janeiro. Perfeitamente. Algum comentário, Felipe? De fato, se torna impróprio, para a população ter que... A vítima, que é a sociedade, ter que financiar, seja uma visita íntima, principalmente, e outras questões, que envolvem realmente quem está lá por ter cometido um crime contra a sociedade, justamente. Sim. E a vítima nada tem,
a vítima real, seja a família de uma viúva, né? Porque o marido foi morto em algum crime, ou uma moça que foi estuprada, alguma coisa assim, nada eles recebem de indenização. Não são amparados pelo Estado na maioria absoluta. Agora, pelo menos vão ter esse respiro para a sociedade. Parabéns, Rodrigo, pela iniciativa. Exato. E a gente espera que, assim como na reeleição do presidente Rodrigo Bacelar, que esse projeto também seja aprovado por unanimidade. Perfeito. Né? É o mínimo. Olha, nós seguimos com o programa de hoje rapidamente com os bastidores da Câmara. Isso. Agora, no Jornal A Voz de Campos, nos bastidores da Câmara, trazendo tudo o que acontece no Legislativo da cidade. Olha, a gente vai dar uma passada bem rápida hoje nos destaques das sessões daqui de Campos, não é, Felipe? Conta pra gente um pouquinho. Nesta semana, a Câmara dos Vereadores em Campos Goytacazes teve projetos aprovados em primeiro e segundo turno, objetos que entraram para tramitação e moções de aplauso a professores com extensa carreira na educação e ciência. Entre os projetos, destacamos a Lei Anti-Oruan, protocolada pelo vereador Anderson de Matos, e apesar de não usar este nome, tem o mesmo fim da lei polêmica que surgiu em São Paulo, onde proíbe a contratação de shows de artistas que façam apologia ao crime e ao uso de drogas. Perfeitamente. Também foram pautados a violência no trânsito, que será tema de uma audiência pública no dia 25 de setembro aqui na Câmara, protocolado pelo vereador Sub Jackson, o desamparo às famílias que dependem do leite especial para crianças e a falta de estrutura, né? Não é novidade na saúde campista, que mais uma vez é aquele jogo de ping-pong. A culpa é do repasse que não vinha, do cofinanciamento, mas a culpa é de Vladimir, e a gente segue nessa discussão enquanto nada concreto é feito, infelizmente. Olha, a gente vai muito rapidamente ao nosso intervalo comercial da nossa parceira Coagro. Manda um abraço ao vice-prefeito de Campos e diretor-presidente da cooperativa, Frederico Paes. E a gente volta em um minuto direto para Brasília, direto para o STF. A gente já volta. Uma grande empresa não se constrói sozinha e nem de um dia para o outro. A unidade Paraíso Coagro está passando por obras para voltar a atender aos produtores do norte do estado do Rio. Um investimento de mais de 40 milhões de reais e com previsão de início das atividades já na moagem de 2023. A destilaria terá capacidade para produzir 350 mil litros de etanol hidratado por dia. A usina vai trabalhar com estoque ampliado e mais agilidade na descarga da cana, contando também com uma nova mesa alimentadora e novo hilo, trazendo melhorias na limpeza da cana com uma lavagem mais eficiente. A capacidade de moagem é de 220 toneladas de cana por hora. O caldo será extraído através de um novo desfibrador e novo picador. Depois, passará por uma peneira para clarificar o produto. A estrutura foi montada para reduzir as perdas de açúcar na torta de filtro. A usina vai atender às normas de preservação ao meio ambiente e já realiza o plantio de 2.000 hectares nas terras da Unidade Paraíso, para viabilizar a moagem da próxima safra. Com responsabilidade social, a produção de etanol vai gerar mais de 1.500 empregos, dando preferência à mão de obra local. Fruto de um trabalho intenso de mais de 20 anos, a Coagro se consolida acreditando e investindo no produtor local. A Coagro reafirma o seu compromisso com o crescimento do produtor de cana e o desenvolvimento da economia local. Coagro, ao seu lado para crescer junto. De volta com o Jornal A Voz de Campos, agora são 6 horas e 30 minutos e, como prometido, está no ar a edição extraordinária do Jornal A Voz de Campos nessa quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025. Um dia histórico para o nosso país. Jair Bolsonaro, último ex-presidente da nossa república, e outros 7 réus são condenados pelo placar de 4-1, envolvendo as denúncias
provas de tentativa de golpe de Estado, abolição de Estado democrático de direito, organização criminosa armada, dano qualificado, violência, grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Nós estamos acompanhando ao vivo a fala do relator, o ministro Alexandre de Moraes, que começa já nessa quinta-feira, muito antecipadamente, a decisão, essa dosimetria das penas para cada um dos 8 réus. E a gente vai rapidamente de volta para Brasília, enquanto continuamos apurando aqui as informações e traremos para você um pouco do resumo desse julgamento, tudo que aconteceu, e seguiremos acompanhando ao vivo então a fala de Alexandre de Moraes. O Federal tem a obrigação de garantir a segurança jurídica com a aplicação igualitária do direito penal, como o fez no julgamento dessa ação penal, das demais 686 ações penais e dos 557 acordos de não persecução penal. Na presente ação penal, será analisada individualmente as circunstâncias judiciais. Já adianto que as circunstâncias judiciais são amplamente desfavoráveis a todos os réus integrantes do denominado núcleo crucial da organização criminosa, que planejou, estruturou, financiou e executou as infrações penais. Não há nenhuma dúvida que a gravidade e intensidade da culpabilidade de todos os réus hoje enquanto nós seguimos acompanhando a fala do relator, Alexandre de Moraes, que começa a dosimetria, né, que é como é chamada essa definição das penas de cada um dos réus, a gente traz 2 informações muito importantes aqui para vocês. Primeiro, a esquerda prepara festas em todo o país para comemorar a condenação de Jair Bolsonaro já amanhã, nessa sexta-feira, dia 12 de setembro. E, ao mesmo tempo, a direita, a oposição no Congresso, afirma, por meio de seu líder Sóstenes Cavalcante, que a votação da anistia geral já está sendo articulada e que, caso o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que está, inclusive, neste momento em um evento junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não queira pautar a anistia, a oposição irá reagir. Mas o que é reagir para a oposição? É obstruir, mais uma vez, o Congresso Nacional. A gente volta para o STF. Com o réu colaborador e depois o réu, o líder da organização criminosa, e em ordem decrescente de sanções que eu estou aplicando. Presidente, aí colhe os votos 1 a 1, talvez seja melhor. Exato, essa é a minha ideia, réu por réu. Podemos fazer então, coletar os votos em relação a cada réu. A cada réu. Não em relação a cada crime, a cada réu. Cada réu. Cada réu. Vossa Excelência já vai falar a pena privativa e multa, no caso, também. Tudo. Ok, obrigado. Também desejo aqui as boas-vindas ao ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Obviamente, se houver qualquer dúvida, eu estou à disposição para a parte para esclarecer qualquer dúvida em relação à dosimetria. Começo com o réu colaborador Mauro César Barbosa Cid. A primeira turma desse Supremo Tribunal Federal já reconheceu, por unanimidade, a legalidade e validade do acordo de colaboração premiada firmado entre Mauro César Barbosa Cid e a Polícia Federal, posteriormente com a concordância da Procuradoria-Geral da República. O acordo de colaboração premiada foi devidamente homologado por esse relator e confirmado agora nessa sessão de julgamento. O réu Mauro César Barbosa Cid, em todos os seus depoimentos, nos 8 iniciais e nos seguintes, o réu Mauro Barbosa
Mauro César Barbosa Cid forneceu informações importantes. É verdade que muitas vezes as informações, como diria um irmão meu médico, o ministro Flávio, as informações foram a fórceps. Ou seja, a Polícia Federal, ela, com um trabalho brilhante realizado, descobria e aí chamava para um novo depoimento, para uma complementação. Mas não houve mentiras, não houve nos depoimentos contradições, o que houve foram omissões, uma delas até solucionada na audiência do dia 21 de novembro de 2024, por favor. É um pouco quebra da voluntariedade, claro, que foi reconhecida na homologação de Vossa Excelência. Exatamente. O mais importante é que não houve quebra da voluntariedade, inclusive isso chegou a ser falsamente alardeado por um meio de comunicação e, como eu disse no voto, está sendo investigado em inquérito e não há nenhuma dúvida, a meu ver, que em que pese em relação à colaboração, as provas produzidas pela Polícia Federal, um excesso de provas, como eu conversava outro dia com a ministra Carmen Lúcia, foram independentes e suficientes para a condenação, mas é verdade que a colaboração foi efetiva. A gente segue acompanhando, então, os ministros aí da primeira turma do STF, agora com a presença também do ministro Barroso como juiz auxiliar, seguem definindo, então, a pena de cada um dos 8 réus. Olha, a gente tem a informação de que Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, reagiu ao resultado do julgamento, disse que estava assistindo e ficou surpreso com a condenação. Olha, enquanto isso, a gente vai trazer aqui, Felipe, um resumo, né? Sim. Do que aconteceu até agora nessa votação. Porque ontem o ministro Fux votou para absolver o ex-presidente e mais 5 aliados. Conta pra gente quais são os réus, né? Nominalmente, quais são os réus? É o segundo parágrafo. Ontem... Tá exatamente aí, tá em vermelhinho. Tá. Isso. Ontem, Fux votou para absolver o presidente Jair Messias Bolsonaro e mais 5 aliados na ação penal. Os réus são o deputado federal Alexandre Ramage, o almirante Almir Garnier, Anderson Torre e os generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Neto, além de Mauro Cid e o próprio ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, agora a gente vai trazer o placar da condenação réu a réu. Jair Bolsonaro, 4-1 pela condenação por todos os 5 crimes. Alexandre Ramagem, idem. Anderson Torres, idem. Augusto Heleno, também 4-1 por todos os crimes, assim como o general Paulo Sérgio Nogueira e o almirante Almir Garnier. Já o general Walter Braga Neto, 5-0 pela condenação por abolição do Estado Democrático de Direito, 4-1 pela condenação pelos outros crimes. E Mauro Cid, também 5-0 pela condenação por abolição do Estado Democrático de Direito e 4-1 pela condenação pelos outros crimes. O único divergente entre os 5 ministros da primeira turma foi Luiz Fux, que ontem teve aí o seu voto apresentado por mais de 13 horas, divergindo do relator. E para o ministro Luiz Fux, o único juiz de fato da primeira turma do STF, o caso não deveria sequer ser julgado pelo Supremo, já que os réus perderam o foro privilegiado ao deixarem os cargos públicos. Já, segundo o ministro, a ação deveria ser remetida à primeira instância e também sustentou que a competência caberia ao plenário e não à primeira turma. Então ele acusou incompetência absoluta da primeira turma. A gente tem um resumo, né? Fizemos milagre aqui, Felipe, para resumir em alguns minutos essa fala de mais de 13
13 horas, do ministro Luiz Fux. É isso que a gente vai acompanhar agora na tela. Saltando mais uma vez, senhor presidente, todas as digressões doutrinárias, otimizando o nosso julgamento, em síntese, os réus não têm prerrogativa de foro, ratione e persona, porque não exercem função prevista da Constituição Federal. Se estão sendo processados como ainda ocupantes de cargos com prerrogativa, a competência do Supremo Tribunal, é da plenária do Supremo Tribunal Federal. O fato de processos conexos terem sido julgados no plenário impõe o deslocamento deste feito para o órgão maior da Corte. E as premissas envolvem casos de incompetência absoluta. Mesmo o caso do plenário, incompetência absoluta, indispensável razão pelas duas uma. Ou o processo deve ir para o plenário ou tem de descer para a primeira instância. Assim sendo, senhor presidente, eu também acolho essa preliminar de incompetência absoluta da primeira turma e, na forma do artigo 567 do Código de Processo Penal, eu também declaro a nulidade de todos os atos praticados por este Supremo. No caso em questão, não há nenhuma prova de que algum dos réus tinha o dever específico de agir para impedir os danos causados pela multidão em 8 de janeiro de 2023. Nesse sentido, a teoria jurídica estabelece que a omissão não se configura apenas pela ausência da ação, mas pela ausência de ação capaz de impedir o resultado do crime. Isso deve ser um dever jurídico específico e não apenas uma obrigação moral genérica. Não há prova nos autos de que os réus tenham ordenado a destruição e depois se omitido. Pelo contrário, há evidências de que, assim que a destruição começou, um dos réus tomou medidas para evitar que o edifício Supremo fosse invadido pelos vândalos. O que eu atestei pela prova dos autos que o réu Anderson Torres assim agiu. Não há provas, portanto, da alegação da acusação de que o réu teria liderança sobre o movimento golpista ou um controle exercido sobre os manifestantes. Segundo a própria peça ministerial, o réu Maurici declarou: não, o presidente nunca deu nenhuma orientação para mim com relação aos manifestantes. Eu não tinha contato com nenhum manifestante, nunca tive, nem com liderança, nem com ninguém nos acampamentos em frente aos quartéis. Cid, igualmente, disse que Jair Bolsonaro nunca mobilizou os manifestantes. Também não há nenhuma prova que Jair Bolsonaro teria vínculo com perfis nas redes sociais que convocaram seguidores para o que chamavam de Festa da Selma, com os dizeres: liberdade não se ganha, se toma. E uma foto de manifestações ocorridas. Uma página, senhor presidente, ocorrida em 17 de junho de 2013, quando a rampa e a cúpula do Congresso Nacional foram tomadas por milhares de pessoas. Reitero sobre este ponto os argumentos já expendidos anteriormente, no sentido de que o ex-presidente já não ocupava mais o cargo de presidente da República em 8 de janeiro de 2023, motivo pelo qual não possuía posição específica de garante. Para evitar repetições, apenas ressalto novamente que os pressupostos indispensáveis à caracterização do crime omissivo impróprio não foram demonstrados. Por isso que julgo improcedente a pretensão acusatória em relação ao réu Jair Messias Bolsonaro, com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Réu Ramagem. E, finalmente, senhor presidente, eu também me baseei nas provas dos autos. Nós voltamos, então, pode deixar em tela cheia, Josiel. Nós voltamos agora ao vivo para o STF, porque acontece a dosimetria réu a réu, né? Definição de pena réu a réu, e agora quem fala, quem define as penas é o ministro Luiz Fux. Vamos continuar acompanhando. Por outro lado, senhor presidente, eu queria só destacar
que, por exemplo, figuras novas penais, elas demandam digressões e evoluções. E, às vezes, até, digamos assim, questões já debatidas há muito. Nós tivemos aqui uma demonstração que a competência do Supremo Tribunal Federal mudou umas 4 vezes. Da turma, do Supremo, foi para o plenário, aí voltou para a turma. Então, eu procurei demonstrar que quando há uma questão nova que surge no cenário jurídico, é muito comum que haja oscilações. E até me referi... Olha, a gente acompanha, então, o voto do ministro Luiz Fux, que foi, como vocês acompanharam no vídeo que nós acabamos de exibir, a figura central, querendo ou não, desse julgamento nessa semana, devido não só ao seu extenso voto durante todo o dia de ontem, nessa quarta-feira, como também por se opor veementemente a quase absolutamente tudo que o relator e os demais ministros propuseram e votaram até então. Olha, enquanto isso, o ministro Barroso, da segunda turma, chegou à sessão, como já trouxe, não é? E Gilmar Mendes também está aí presente na primeira turma como juízes auxiliares, né? Ministros auxiliares, perdão, para acompanhar a dosimetria. Olha, o clima, enquanto isso, lá no Congresso, como eu falei, de que a anistia deve ser pautada até terça-feira. Porém, o ministro Alexandre de Moraes, aí em sua fala, afirmou que o Supremo não aceitará nem a anistia, nem indulto. A gente retorna para Brasília. Que diante de delitos novos nós tenhamos percepções que vão evoluindo. Por isso até que me dispus a receber embargo de declaração. É claro que o relator é que vai receber os embargos, mas de me manifestar de forma diversa do que eventualmente eu possa ter me manifestado. Até porque quando a gente julga milhares de ações, fica um pouco difícil um aprofundamento. Então, diante desse quadro, eu queria dizer a Vossa Excelência que também levei em consideração a jurisprudência. Só que não há jurisprudência sobre esse caso. Não é? A primeira vez que nós aí nos debatemos, todos apresentaram votos densos, mostrando que nós nos dedicamos ao nosso ofício, deixamos destacado também que dissenso não é discórdia. Então, eu tenho, assim, a total impressão de que cumprimos o nosso dever com independência e com o descortino que se exige de um juiz, porque num país em que os juízes temem, as suas decisões valerão tanto quanto valem essas pessoas. E aí, então, me valendo de precedentes, eu fui buscar alguns precedentes de grandes casos. Então, por exemplo, peguei um precedente de casos de corrupção do parlamento. Isso hoje seria um atentado à democracia, evidentemente. Até nos fundamentos do voto do ministro Celso de Mello está lá essa figura de atentado à democracia. E é isso que eu vou levar em consideração para fixar as penas dos réus que eu condenei. Não vou fixar pena em réu que eu absolvi. Fixar pena, isso é lógico. Fixar pena dos réus que eu condenei. O ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro, então, a fazer a dosimetria. Eles começam com o Mauro Cid, é o primeiro réu, e eu trago aqui para vocês, então, a informação de que o ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid, na análise do Alexandre de Moraes, deixando bem claro, foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto. Tá ok? Então, Alexandre de Moraes, o voto do ministro relator é de que Mauro Cid deve ser condenado a 2 anos de prisão em regime aberto por ter recebido benefício aí por conta da delação premiada. Voltamos para a STF. Presidente, também eu tinha elaborado na esteira do que agora votam os ministros Flávio Dino e o ministro Luiz Fux, eu tinha
elaborado as penas do réu Mauro César Barbosa Cid. Entretanto, ao final, eu também estava aplicando rigorosamente, apenas para acentuar. Eu acho que até vou retirar essa parte do meu voto para efeito de publicação do voto, porque, uma vez que, a despeito do que seria fixado em cada caso, em cada uma dos crimes imputados a ele, e principalmente analisando circunstâncias e as 3 fases, acho que realmente não seria necessário e, portanto, eu estou acompanhando o ministro relator para dar cumprimento ao acordo de colaboração premiada, neste caso, com 2 anos de reclusão em regime aberto. Obrigado, ministra Carmen Lúcia. Também eu estou acompanhando aqui o relator, por entender que essa aplicação do acordo, no caso concreto, está em sintonia com o artigo 4º da Lei 12.850 e pelo fato do acordo ter sido validado à unanimidade por esta primeira turma no julgamento que realizamos. Então, eu também acompanho o eminente relator na fixação da pena prevista no acordo de colaboração, qual seja 2 anos de reclusão em regime aberto. Então, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Presidente, desculpe, apenas para complementar que eu, obviamente, no voto escrito, considero a relevância da colaboração e considerei de alta relevância, apenas para explicitar. Pois não, ministro Flávio Dino. Obrigado, presidente. Então, agora, iniciarei pelo líder da organização criminosa e, na sequência, como disse, em ordem, ao meu ver, decrescente de culpabilidade. Réu Jair Messias Bolsonaro. A gravidade e intensidade da culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e conduta social são amplamente desfavoráveis ao réu Jair Messias Bolsonaro. A circunstância judicial da culpabilidade, enquanto avaliação do comportamento do agente, deve ser... 6 horas e 53 minutos, a gente segue ao vivo acompanhando a dosimetria das penas. O ministro relator Alexandre de Moraes passa agora, então, para o que ele chama de líder da organização criminosa, leia-se o ex-presidente Jair Bolsonaro. Que exerceu a presidência da República entre os anos de 2019 e 2022 e durante esse período, como comprovado na ação penal, instrumentalizou o aparato estatal e mobilizou agentes e recursos públicos com o intuito de propagar falsas narrativas com o objetivo principal de provocar a instabilidade social e se perpetuar no poder. Depositário da confiança do eleitorado, agiu dolosamente de forma a induzir a população em erro, notadamente no ponto relacionado à integridade dos sistemas de votação e às urnas eletrônicas, bem como incitar a população contra o Poder Judiciário. Espera-se que aquele que foi eleito democraticamente para o mais alto cargo da República paute suas atitudes com mais rigor. Todavia, não foi o que aconteceu. O que se viu durante 4 anos do mandato foi a implementação de uma organização criminosa, tendo como líder o réu Jair Messias Bolsonaro, com o intuito de colocar em prática o plano de ruptura institucional com um golpe de Estado e o fim do Estado democrático de direito. Então, a culpabilidade é desfavorável. As circunstâncias do crime igualmente desfavorável, porque demonstram que os atos criminosos, golpistas e atentatórios das instituições republicanas resultaram de planejamento, organização, estruturação, financiamento e execução desse núcleo crucial da organização criminosa, do qual lidera Jair Messias Bolsonaro. Também é desfavorável, assim como a gravidade e intensidade amplamente desfavorável dos motivos para a prática delituosa. Quais foram os motivos para a prática delituosa? A ideia de perpetuação no poder do seu grupo político, independentemente do respeito às regras democráticas e às instituições republicanas. Também as consequências do crime são amplamente desfavoráveis, porque direcionadas a aniquilar
os pilares essenciais do Estado Democrático de Direito, mediante violência, grave ameaça, ataques sistemáticos ao Poder Judiciário, e a consequência maior do crime seria o retorno a uma ditadura no Brasil. A dimensão do episódio, inclusive, suscitou manifestações oficiais de diversos líderes políticos de inúmeros países, líderes religiosos, demonstrando o impacto que foi a tentativa de quebra da normalidade democrática e institucional no Brasil. Também a conduta social é desfavorável e merece a reprovabilidade do artigo 59, porque o réu, na qualidade de presidente da República, eleito democraticamente, reuniu-se com embaixadores na prática delituosa, com embaixadores de diversos países para disseminar informações. Olha, a gente traz, enquanto nós continuamos assistindo a fala do Alexandre de Moraes, nós trazemos a informação, acaba de publicar no X, no antigo Twitter, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Ele diz, abro aspas, as perseguições políticas do violador de direitos humanos Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Preste atenção no final do post dele. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas. Vale lembrar que na terça-feira a porta-voz da Casa Branca já havia dito que os Estados Unidos não teriam medo, digamos assim, de usar o seu poder econômico, se referindo a novas sanções, nem o seu poderio militar, para garantir a liberdade no mundo, mas se referindo a uma pergunta que foi feita quanto ao Brasil. E quando os Estados Unidos falam em defender a liberdade, agora com esse post do secretário de Estado Marco Rubio, acredito que a gente pode esperar algo mais concreto. Volta aqui para o estúdio, por favor, José, porque, Felipe, eu quero saber a sua opinião sobre essa fala do Marco Rubio. O que a gente pode esperar, né, agora com essas penas, com a prisão de fato, a condenação de Jair Bolsonaro? De fato, na verdade, é um momento da história que, teoricamente, foi postergado durante muito tempo, né? E as pessoas agora, na verdade, têm a transparência, né, de que não vivemos realmente num cenário, né, que possa haver uma democracia, né? A condenação se torna apenas por ser divergente do sistema, né? Desde o início do mandato, praticamente, a perseguição foi, a cada segundo ali, foi bem nítida. Não houve um momento de relaxamento. Só não tinha como condenar e nem o que ser feito para uma condenação. Utilizaram daquele ato de vandalismo, né, para condenar uma pessoa que nem estava no país e já não era nem o presidente em exercício, e mesmo antes do final do mandato já não era mais o presidente. O último presidente de 2022 é o Mourão. Vale lembrar que foi a passagem do cargo oficial, depois de ter feito toda a transição de governo de forma racional, né? Sem nenhum momento dizer que não vou abrir as pastas, não vou abrir os ministérios, não vou informar o que tem, o que deixou de ter. E a todo momento realmente houve a flexibilidade do lado, né, do presidente Jair Messias Bolsonaro, aceitando, né, mesmo que não concordando, mas aceitando o trâmite racional, né, e que deveria ocorrer naquele momento. O que talvez não teríamos se fosse realmente da Dilma para o Bolsonaro. Nós tivemos do Temer para o Bolsonaro. Nós tivemos um impeachment antes, né, onde o Temer teve que nadar de acordo com o momento que estava ali.
com muitas aspas, né? Até porque havia, dali daquele momento, a não aceitação da esquerda, dizendo que era golpe, que Temer golpista e tudo mais, e pichações no Brasil inteiro. Inclusive, deixa eu te interromper, porque em 2017 a esquerda invadiu ministérios, pichou, quebrou vidraça, jogou bomba, tacou fogo, fez o que a esquerda sabe saber dentro de vários ministérios, incluindo o ministério de algo que é tão importante para eles, que é o Ministério da Educação. Ou eu tô inventando algo aqui, ô Felipe? Você lembra disso? Sim, sim. E agora voltou a repetir algo semelhante. Lembra quantos que foram presos ali na época? Na verdade, Mas dá para contar na mão. Dá pra contar na mão do nosso atual presidente, inclusive, para você ter uma noção. Em uma só das mãos. Em uma só. Mas não houve esse processo todo de... Deixa eu trazer aqui novamente alguns dos crimes. Muito menos midiático. Deterioração de patrimônio tombado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Nada disso houve na época, mas a gente está vendo agora, não é, Felipe? Sim. E aí fica as perguntas, né, as muitas aspas, com relação ao entendimento, né? Porque se de fato... Olha, a gente volta com urgência para o STF, porque o ministro Alexandre de Moraes pediu na dosimetria 27 anos de prisão para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos continuar acompanhando a fala do relator. E 3 meses de pena privativa de liberdade, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão, 2 anos e 6 meses de detenção e 124 dias multa é a pena. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Como voto é o ministro Flávio Dino. Senhor presidente, eu, a exemplo do eminente relator, analisei de per si as circunstâncias judiciais, todas aquelas que impactam no nosso sistema trifásico. Mas em homenagem à brevidade, apenas informo, embora conste do voto a motivação item por item, por exemplo, a personalidade do agente teve um peso significativo, personalidade negativa, demonstrada por, inclusive, condenações judiciais e outras circunstâncias, motivos, culpabilidade, tudo isso está analisado no voto. Senhor presidente, eu tenho muita deferência, e o eminente presidente Barroso, quem saúdo sabe disso, a noção de colegialidade. Embora seja uma pessoa muito incisiva e contundente nas questões que acredito e me orgulho disso, por outro lado, sempre estou muito aberto à persuasão razoável em relação às posições que são majoritárias no colegiado. Eu tinha chegado a outra pena, eu tinha chegado em 31 anos, mas em razão das ponderações do eminente relator e visando a fortalecer a dimensão do colegiado, eu estou aderindo e vou, obviamente, rever aqui os parâmetros para me adequar à pena proposta pelo eminente relator. Contudo, em relação à pena de multa, eu queria ponderar com Sua Excelência pela alta capacidade econômica do réu e, quem sabe, elevar o patamar do dia multa, porque me parece que ele tem revelado... Enquanto a gente acompanha a definição da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, apontado pelo relator Alexandre de Moraes como líder da organização criminosa armada, o ministro Alexandre foi o primeiro a votar, ele está aí na tela, decidiu por 27 anos de reclusão para o ex-presidente, enquanto a primeira turma concordou em condenar o ex-ajudante de ordens Mauro Cid a 2 anos de prisão em regime semiaberto, em regime aberto. Vou repetir: 2 anos de prisão em regime aberto devido à delação dele, não é, o Felipe? Cid foi considerado culpado pelos crimes, mas como réu fez um acordo de delação premiada e colaborou para as provas, segundo os ministros. A gente volta agora então para Brasília com o voto do
ministro Luiz Fux. Por outro lado, eu também fiz aquela análise da tipicidade das condutas. Entendi que não havia violência armada, entendi que não houve nenhuma ordem, nenhuma prova de ordem para aquele 8 de janeiro, entendi que a organização criminosa exigiria aquela permanência para a prática de delitos indeterminados, e com relação ao crime de dano, eu também me vali do fato de que não houve uma determinação nesse sentido. E a grande testemunha, aliás, a gente chega a essa conclusão, a grande testemunha foi o colaborador, tanto que nós fixamos a pena base aqui, essa pena final em 2 anos. E aí também me impressionou muito durante todo esse voto, não só a questão centralizada do âmbito eleitoral, aquilo tudo se deu lá no âmbito eleitoral, mas também essa testemunha-chave, né? O Mauro Cid, né? Quando ele assinalou em vários depoimentos que o presidente jamais assinaria qualquer plano, não mobilizou e fez um vídeo para desmobilizar as pessoas. Então, por todas essas questões, e pela tipicidade, pelas provas exaurientes que eu me baseei, eu julguei improcedente a ação. E aí, como eu julguei improcedente, acho que é absolutamente contraditório quem julga improcedente fixar a pena. O plenário tem precedentes, mas fica a critério de Vossa Excelência. Eu vou ter vencido. Isso. Mantendo a coerência, eu vou ter vencido. Vossa Excelência não irá participar, então, da dosimetria. Julgando improcedente, eu não fixo pena. Pois não. Obrigado, ministro Luiz Fux. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Presidente, neste caso, a diferença... Enquanto a ministra Carmen Lúcia prepara sua dosimetria de pena, o ministro Luiz Fux não quis fixar pena, justamente por entender que teve como embasamento ontem, na quarta-feira, que julga essa ação improcedente. Então, por não concordar com nada que está sendo proposto ali, ele preferiu não fixar pena, e a gente considera, então, como uma abstenção, né? Até então. Voltamos aí para a fala da ministra Carmen Lúcia. 27 anos, 3 meses e pena multa. E aí estou aderindo também, tinha fixado em um salário mínimo, então para este aqui fica em 2 salários mínimos. Então, agradeço, ministra Carmen Lúcia. Também eu havia chegado a uma pena bastante próxima àquela proposta pelo eminente relator, de forma que vou fazer apenas o ajuste aqui em relação ao sistema trifásico na fundamentação, mas na pena final também estou acompanhando Vossa Excelência em relação à pena fixada para este corréu. E devolvo a palavra a Vossa Excelência, então, para a próxima a fixação da dosimetria em relação ao próximo réu. Obrigado, presidente. O próximo réu é o réu Walter Souza Braga Neto, que a ministra Carmen Lúcia hoje bem salientou. O réu Walter Souza Braga Neto demonstrou também grande liderança, em que pese não ter sido denunciado pela liderança, mas grande influência e liderança. A gente acompanhou o voto dos ministros pela pena, pela dosimetria da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, e nesse momento passado, então, para o Walter Braga Neto. O STF, então, define oficialmente 27 anos e 3 meses. Atenção, o STF acaba de definir em sua primeira turma 27 anos e 3 meses de prisão para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Luiz Fux não quis fixar pena para o ex-presidente, justamente como eu trouxe aqui para vocês, por julgar improcedente
procedente a ação. A pena é uma soma dos seguintes crimes: organização criminosa armada, 7 anos e 7 meses; abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 6 anos e 6 meses; golpe de Estado, 8 anos e 2 meses; dano qualificado, 2 anos e 6 meses, mais multa; e dano a patrimônio tombado, 2 anos e 6 meses, mais multa. Então, Jair Bolsonaro acaba de ser condenado pela primeira turma do STF a 27 anos e 3 meses de prisão pela suposta trama golpista. Felipe, algum comentário traz aqui pra gente, por favor. Na verdade, é reforçada pelo. Pode falar. Tá. Com relação à dúvida, né, se a pena vai ser aplicada assim como foi para Lava Jato, né, como foi o do Sérgio Cabral, né, de 400 anos, e hoje ele é influencer, né, nas redes sociais no Rio de Janeiro e possivelmente vai estar concorrendo na próxima eleição. Assim como Lula hoje está na presidência e tantos outros nomes, né, que foram envolvidos lá e tiveram centenas de anos a serem pagos, e eu acredito que não pagou nem 5%, né, das suas penas e já estão aí gozando a liberdade. Ou será que a balança, né, da justiça nessa hora foi recalibrada, né, e vai ter uma outra postura, né, uma postura política e não... Ignorando a validade, talvez, do julgamento, a competência do STF do julgamento, fingindo que tudo é 100% ideal, foi tudo feito 100% legalmente. A pena, então, de um crime, né, como um golpe de Estado, seria finalmente aplicada, cumprida com o rigor da lei para o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou nós podemos esperar reviravoltas muito brevemente, Felipe? Pelo nosso Senado é mais difícil gerar alguma expectativa ou esperança da nação nesse sentido. Falando no Senado, STF, né, definiu essa pena. Enquanto isso, a gente segue aqui acompanhando toda a movimentação da oposição no Congresso. E aí eu te faço a seguinte pergunta: o Congresso, a oposição, irá conseguir pautar a anistia? Irá fechar o Congresso, obstruir o Congresso mais uma vez, ou seguirá tudo como está? Pra gente voltar para na verdade, se houver algum tipo de manifesto, já é meio que ameaçado, né, a liberdade desses senadores. Já foi claramente já dito pelo presidente da casa que se houver alguma coisa, além da perda de mandato, acho que primeiro vai ter uma censura de 6 meses. Exato. E provavelmente vai somar aos presos desse momento daí. E um cálculo que eu estava puxando ali no telefone é o seguinte: segundo, né, o desejo individual do Alexandre de Moraes, Bolsonaro sai com mais de 97 anos de idade. Hoje, considerando que já tem 70. Ou seja, morre na prisão. Eles querem a prisão vitalícia. Como que é? Perpétua, isso. Porque é uma pena de morte, na verdade, que estão querendo instituir. Agora vale saber se vai fazer uma pena de morte semelhante à que era do Cabral, que era de mais de 400 anos, né? Com crimes reais. E foram cumpridos quantos anos? Se foram 15, foi muito. Eu acho que não chegou a 10. Acho que foram entre 6 a 8 anos. Vamos analisar, vamos trazer esse dado para a gente poder voltar lá para o STF. Por quê? Foram mais de 400 anos de prisão com crimes provados, né? Aí embasados legalmente, teoricamente e na prática. A gente sabe o quanto Cabral cometeu crimes que cometeu, mas foram cumpridos quantos anos? Então, vamos lá. Dos 430 anos de condenação do Sérgio Cabral, ele ficou... Eu não sei como é que passou pra você o calendário, mas ele ficou de 2016 a 2022. Pra gente passou como 6 anos. Pra ele foram
430. Exato. Segundo a vista, né, da nossa justiça brasileira. É o calendário cabraliano. Foi uma coisa ali muito diferente do que a gente está acostumado. Bom, a gente segue acompanhando aqui os bastidores. Seguiremos no ar até as 7h30 da noite nessa quinta-feira. Voltamos para o STF. Qualquer atualização a gente retorna aqui no estúdio da Rede Aurora do Jornal A Voz de Campos. Me adequarei nisso foi na fixação do primeiro crime. Organização criminosa, em que eu aumentei um pouquinho mais. Então, eu farei essa alteração e fixo a pena final, então, em 26 anos. Em relação à pena multa, Vossa Excelência... Eu estou de acordo. Ok. Então, readequado para 26 anos. Perfeito. Como vota o ministro Flávio Dino? Senhor presidente, nobres pares, nesse caso, eu valorei com muito destaque talvez um dos únicos consensos desse julgamento, uma vez que abrange o eminente ministro Fux, quanto ao envolvimento na trama conducente ao assassinato de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E dado o ineditismo disso na vida brasileira, faço questão de frisar, nem a ditadura militar ousou tanto. Esta toga aqui, que é a mesma de Evandro Luiz e Silva, de Hermes Lima e de Vitor Nunes Leal, não foi ameaçada de homicídio, pelo menos que a história registra até agora. E neste caso, eles foram punidos, caçados de modo vil, injusto, absurdo, inconstitucional. Não há mais possibilidade... O ministro Alexandre de Moraes acaba de fixar a pena, então, para o candidato a vice de Jair Bolsonaro em 2022, general Braga Neto, a 26 anos e 6 meses. 26 anos e 6 meses de prisão para Braga Neto é o que pede Alexandre de Moraes, e a gente acompanha, então, o voto dos ministros, começando por Flávio Dino para essa pena em específico. Walter Braga Neto, que funcionou como uma espécie de face pública, instigando, incentivando, articulando. Por isso, senhor presidente, eu tinha chegado, até por simetria com o líder da organização criminosa, eu tinha chegado a 30 anos, 2 meses e 15 dias. Mas, novamente, vejo que há 2 votos. Não serei eu a impedir essa maioria. Eu apenas faço questão de consignar que essa motivação existe, mas visando até a adequação com o líder da organização criminosa, porque não faria sentido, sob a ótica da proporcionalidade, que o senhor Jair Bolsonaro ficasse com 27 anos e ele com 30. E por isso eu estou aderindo à posição do eminente relator e de Vossa Excelência, ministro Zanin, e também no tocante à pena de multa também, de modo que eu acompanhe com esse reajuste que Vossa Excelência propôs de 26 anos. Presidente, só para já adequarmos de logo, na adequação para os 26 anos, a pena que eu havia previsto para abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que vai de 4 a 8 anos, e exatamente eu previ 7, por essas razões que o eminente ministro Flávio Dino disse, essa eu vou adequar para 6 anos e 6 meses, e aí nós chegaremos aos 26 anos. Pois não. Obrigado, ministro Alexandre. O ministro Luiz Fux votará apenas em relação ao crime de abolição. Senhor presidente, nesse delito em relação a esse imputado, eu levei em consideração, em primeiro lugar, a culpabilidade do réu. Entendi que demandava maior censura, tendo em vista o intenso papel na articulação dos atos que deram início à execução do delito de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, principalmente aquele plano Copa 2022, em que ali sim houve o início de atos executórios. Eu verifico que o réu não ostenta antecedentes criminais,
Tampouco há elementos que autorizem a elevação da pena com fundamento na conduta social e, igualmente, na personalidade, que não foi objeto de exame no curso da ação penal. Os motivos do delito eu considerei muito reprováveis, para além dos inerentes ao tipo penal, e as circunstâncias do crime merecem reprovação maior, considerando o modus operandi empregado para a execução do plano Copa 2022, Punhal Verde e Amarelo, onde se cogitou e se iniciou a execução para esse fato inusitado de tentativa de execução de um ministro do Supremo Tribunal Federal. As circunstâncias relativas ao comportamento da vítima não se aplicam no caso concreto. Na segunda fase, eu também levei em consideração, digamos assim, uma participação maior, incidindo a agravante de abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo e da circunstância referente ao concurso de pessoas, porque havia uma série de quids pretos com quem ele entrou em contato. Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição aplicáveis ao réu, razão pela qual eu cheguei à conclusão, considerando o disposto no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, as circunstâncias judiciais negativas e o quanto da pena fixada a cada um dos réus, eu então fixei a pena de Walter Souza Braga Neto a 7 anos de reclusão em regime inicial fechado, e fixei basicamente essa pena pela tentativa de abolição do Estado Democrático. Essa foi a pena que eu fixei e nela é que eu mantenho o meu voto. Pois não, agradeço, ministro Luiz Fux. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Presidente, a gente acaba de conhecer então o voto do ministro Luiz Fux, que decidiu por fixar a pena a Walter Souza Braga Neto em 7 anos de reclusão. Quem vota agora é a ministra Carmen Lúcia. Seguimos acompanhando direto de Brasília do STF. Final, a maioria. Obrigado. Ministro, apenas uma. Pois não, ministro Luiz Fux. Na fixação da pena de Walter Braga Neto, Vossa Excelência, qual foi a multa fixada por você? 100 dias multa, 50. Mas para tudo ou para só esse? Não, 50 pelo Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, e 50 pelo golpe de Estado. Então, 50 dias. Vossa Excelência acresce a pena de multa. Um salário mínimo cada. Depois verifiquei aqui no voto que eu tinha mencionado. Esses dois crimes. Pois não. Não, perdão. Na organização criminosa e no dano. Vossa Excelência não tem multa nenhuma, não. Certo. Vossa Excelência não vai fixar ele multa. não está impondo nenhuma multa. Vossa Excelência, então, não irá fixar a pena de multa. Estou perguntando ao ministro Alexandre para adequar. Não, é para cada um dos danos. 50 e 50 nos danos só. Só nos danos. Só nos danos. Na abolição do Estado Democrático, você... Não tem multa. Porque não há previsão legal. Não há previsão legal. Então, essa é a pena. Eu vi que não havia previsão, mas, de qualquer maneira, eu queria saber qual era a pena multa fixada e qual crime que seria atribuído essa multa também. Pois não. Eu também estou, evidentemente, acompanhando o eminente relator com o voto reajustado a partir da proposta que fiz a Sua Excelência. Então, também acompanho o eminente relator e devolvo a palavra para a próxima etapa. Obrigado, presidente. Agora o réu Anderson Gustavo Torres. Também a gravidade, intensidade, culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime são amplamente desfavoráveis ao réu. Aqui foi nomeado e também exercia um alto cargo da República, além de ser delegado federal de carreira, foi nomeado ministro da Justiça no período entre março de 2021 e dezembro de 2022, ocupava, todos se recordam, a ministra Carmen bem salientou hoje em seu voto, ocupava o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal durante os atos ocorridos em 8 de janeiro de 2023.
Também a sua conduta mostra que atuou em várias pautas manifestamente ilegítimas contra o sistema eleitoral brasileiro. Os motivos e as consequências do crime são sempre iguais a todos, a perpetuação no poder e as consequências, o fim da democracia, o fim do Estado de Direito, das instituições com uma ditadura. Então, as circunstâncias são amplamente desfavoráveis. Em relação ao primeiro delito, a organização criminosa, eu fixo a pena em 4 anos de reclusão. E nos termos dos parágrafos 2º, 4º e 2, a questão de presença de servidor público e ser armada a organização criminosa, eu aumento a pena para 5 anos de reclusão e aí torno definitiva. O artigo, e aqui, até para quem nos acompanha, porque essa pena diferente do réu Jair Messias Bolsonaro, primeiro porque a culpabilidade dele maior, são 6 circunstâncias judiciais, depois também porque é líder da organização criminosa, e também em relação ao réu Braga Neto, porque a culpabilidade dele, como ficou demonstrado aqui, a própria influência dele na organização criminosa era maior do que Anderson Silva. Então fica 5 anos. Em relação à abolição violenta do Estado Democrático de Direito, fixo a pena base em 6 anos de reclusão e, na ausência das duas fases seguintes, tornam a definitiva, 6 anos de reclusão. Em relação ao golpe de Estado, eu fixo a pena base em 8 anos, tornando-a definitiva. Em relação ao artigo 163, dano qualificado, fixo a pena base em 2 anos e 6 meses de detenção e 50 dias multa, fixado cada dia multa e um salário mínimo, tornando-a também definitiva. O mesmo faço em relação à deterioração do patrimônio tombado, fixando a pena base que, por ausência de agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, a pena base se torna definitiva em 2 anos e 6 meses e 50 dias multa, cada dia multa em um salário mínimo. Dessa forma, fixo a pena final para o réu Anderson Gustavo Torres em 24 anos de reclusão. 24 anos, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção. E 100 dias multa, cada dia multa no valor de um salário mínimo. Também é importante, presidente, explicar, porque às vezes é que um dos crimes de dano qualificado, a pena é de detenção. Com o voto das penas de Mauro Cid, Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto, agora o ministro Alexandre de Moraes fixa a pena de Anderson Torres em mais de 24 anos de reclusão. A primeira turma confirma, não é, a pena de Braga Neto em 26 anos, Jair Bolsonaro em 27 anos e 3 meses e Mauro Cid em 2 anos, sendo cumpridos em regime aberto. A gente encerra com isso, então, o Jornal A Voz de Campos de hoje. Você que estava nos assistindo pode continuar acompanhando pela TV Justiça e pelos demais canais de notícias esse julgamento agora com a fixação das penas dos demais réus. Agora são mais 4 réus a serem dosimetrados, né, digamos assim. Sendo então Jair Bolsonaro condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão. Felipe Machado, seu comentário final, a sua análise para a gente se despedir do nosso público nessa edição extraordinária do Jornal A Voz de Campos. Então, na verdade, eu quero encerrar com uma epígrafe, né, do ex-ministro do Supremo, né, o Marco Aurélio de Mello, que ele fala que nem no regime militar se viu tanta perseguição. Perfeitamente. Felipe, muito obrigado pela companhia nessa cobertura
especial, extraordinária, algo que não estava planejado, né? Sim. Nós planejamos, assim como todo o país, fazer a cobertura especial amanhã, na sexta-feira, porém, devido a tudo que aconteceu ontem quanto ao voto do ministro Luiz Fux e toda a repercussão, a primeira turma decidiu por adiantar o máximo possível. Então, amanhã nós teríamos a sessão de manhã e uma sessão à tarde. As duas foram canceladas para acabar de fato o julgamento hoje, nessa quinta-feira, e ter o impacto maior para encobertar, assim, a repercussão do voto ontem do Luiz Fux. 27 anos e 3 meses de prisão para Jair Bolsonaro, 26 anos para Braga Neto, 24 anos para Anderson Torres e 2 anos em regime aberto para para Mauro Cid. 2 anos para o Mauro Cid por conta da delação premiada. O Jornal A Voz de Campos se despede nessa semana, uma edição extraordinária. Voltamos semana que vem ao vivo às 6 horas da tarde com os destaques de Campos, da região, entrevistas especiais, bastidores da Câmara, Caiu na Rede e... quarta-feira tem Papauá na Rede, às 4 da tarde. Sexta que vem, nós retornamos dia 19 com o Zoom Aurora. Amanhã nós estamos de plantão, não é? Para a cobertura nas redes sociais, se for necessário. Lembrando o aplicativo. O WhatsApp, as pessoas vão poder acompanhar todas. Aqui, ó. Aqui em cima, se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ter acesso ao nosso canal do WhatsApp e lá você vai receber as atualizações em tempo real de tudo que acontecer até amanhã no julgamento desses 8 réus pela suposta trama golpista, além de todas as notícias de Campos e região, tudo que é importante para você que tá lá no avozdecampos.com.br. A gente agradece pela sua audiência na programação de hoje e encerramos às 7h30 da noite de volta com a fala dos ministros lá em Brasília, direto do STF. Até semana que vem e tchau, tchau. Voltamos para Brasília. Até mais. Vossa Excelência, a presidente hoje bem ressaltou isso, e isso não é simples, nós sabemos. Não comparecer pela primeira vez na história da Marinha a transmissão de cargo, isso não é só uma falta de educação e uma falta de ética com um novo comandante. Isso é um recado, é um simbolismo para toda a Marinha. Olha, ainda pode vir o golpe. É importante salientar isso. Então, é uma culpabilidade extremamente acentuada. E, como eu disse, é muito semelhante à de Anderson Torres, até a pena que irei propor no final, a somatória é idêntica. A organização, em relação à organização criminosa armada, eu fixo a pena em 4 anos de reclusão e com a causa de aumento de pena do artigo 2º e 4º, inciso 2, para 5 anos de reclusão. Em relação à abolição violenta do Estado Democrático de Direito, fixo a pena base, já tornando-a definitiva, em 6 anos. Golpe de Estado, fixo a pena base em 8 anos, também tornando-a definitiva. Em relação ao dano qualificado, eu fixo a pena base em 2 anos e 6 meses, e aqui, presidente, como Vossas Excelências estão verificando, a pena base, as penas dos danos, como for autoria imediata, estou fixando idêntico para todos os réus. A pena base que torna o definitivo em 2 anos e 6 meses, 50 dias multa, aqui em um salário mínimo, o mesmo da pena de deterioração do patrimônio do 62, inciso 1º, da Lei 9.605, 2 anos e 6 meses de reclusão e 50 dias multa, um salário mínimo cada multa. E, desta maneira, fixou a pena final para o réu Almir Garnier Santos em 24 anos, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão, 2 anos e 6 meses de detenção, 100 dias multa, cada dia multa no valor de um salário mínimo, regime inicial fechado.
Agradeço o ministro Alexandre de Moraes. Como vota o ministro Flávio Dino em relação à dosimetria do réu Almir Ganier Santos? Eu compartilho integralmente dos fundamentos agora expostos pelo ilustre relator, quanto aos passos, quanto a alguns elementos de valoração bastante semelhantes ao caso anterior, e por isso o acompanho integralmente. Obrigado, ministro Flávio Dino. Ministro Luiz Fux, nesse caso, não vota na dosimetria. Eu não voto na dosimetria e destaco que esses dois fatos que foram mencionados pelo eminente relator, em dizer que estaria se colocando à disposição e eu mesmo não tendo comparecido à posse do novo comandante, eu não emprestei a esses fatos essa gravidade de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por isso julguei improcedente. Pois não, ministro Luiz Fux. Como vota a ministra Carmen Lúcia em relação à dosimetria do réu Almir Ganier Santos? Da mesma forma que o